Olá pessoal, tudo bem? Vejam só as questões que nós estamos vendo agora, né, os desdobramentos geopolíticos. A prudência nos diz que nós devemos esperar um pouco mais para fazer as análises, tendo em vista que nós estamos ainda na crista da onda dos acontecimentos. Mas nós podemos lembrar de algumas pessoas que já elencaram esse problema no passado, como por exemplo o indigenista Orlando Vilas Boas, do qual tive o prazer de ter aula em 1978. Também nós tivemos aí o Coronel Barreto, o saudoso Dr. Enéas. Eu mesmo já falei isso para vocês há muito tempo atrás, né? As questões aí sobre a Amazônia, os interesses internacionais são sobre as riquezas minerais e as riquezas biológicas que nós temos no nosso território. Então vejam só que toda essa trama aí de clima e meio ambiente nada mais fazem parte do que uma enorme cortina de fumaça. Aliás, com todo esse embate aí internacional, vejam que os acadêmicos estão todos bem quietinhos, né? Aí, o mais engraçado é que eles são funcionários do Estado, eles deveriam estar pelo menos aí defendendo o seu país, mas não, eles ficam todos quietinhos. Por isso mesmo que eu já requalifico tudo isso daí, essa questão, né, saiu já do jardim da infância indo para o maternal. Principalmente quando eu vejo essas manifestações que nós temos aí pelo Brasil inteiro, carnaval fora de época, né, grupelhos de pessoas acusando o Brasil de queimadas e tudo mais, quando nunca sequer pegaram um livro de geografia ou de climatologia para estudar, né? Esse período agora faz parte aí da recomposição da floresta. Obviamente, ela está com muito material biológico acumulado dos períodos de chuva, quando a floresta está na sua plenitude, e agora esse material biológico é reduzido. Né? Lembrando que nós tivemos aí super El Ninhos, portanto muita chuva, muito material, a floresta ficou bastante aí, exuberante, e agora você vai ter de fato uma redução por causa desses focos de incêndios florestais que reduzem esse potencial. Né? Vocês sabem que eu já falei isso muitas vezes, eu sou contra ficar apagando todos os focos de incêndio, porque se você mantém esse material biológico muito intenso na floresta, depois quando vem um incêndio muito grande, ele faz queimar tudo. Né? Isso aí são os bombeiros dos Estados Unidos, que já têm uma expertise muito grande, que já falam isso já de longa data. Tá? Então fogo faz parte do ciclo natural da floresta também. Por isso que a gente tem que definir o que é queimada e o que é incêndio florestal. Mas, como foi dito aí pelo o ilustre Orlando Vilas Boas e o Dr. Enéas, a gente tem que lembrar que essas riquezas aí que estão em jogo. Então, quando vejo aí a Angela Merkel, principalmente o senhor Macron, fazendo essas colocações sobre a Amazônia, eu gostaria de recordar alguns fatos aí que nós tivemos no passado. Por exemplo, né, a tomada do Iraque pelas forças de coalizão, da qual não se achou nem sequer um mertiolate ardido lá como arma de destruição em massa. Aliás, né, os observadores da ONU, os que denunciaram isso, desapareceram, morreram, né, um tal do alemão lá. Podemos lembrar também da época do Gaddafi, né? Na época do Gaddafi também, quem estava lá envolvido era a França, querendo derrubar o governo do Gaddafi, inclusive para pôr a mão nas riquezas dos petróleos. Né? Então você tem lá todo um arcabouço acontecendo, o Gaddafi estava querendo fazer o dólar africano, né? Então toda a riqueza do país, da Líbia e da família Gaddafi foi congelada. Então você tem outros interesses em cima disso. Né? E agora eles tentaram fazer a mesma coisa aqui com o Brasil. Né? Lembrando que nós estamos aqui fazendo análises geladas, não estamos entrando em ideologias nem coisa nenhuma. Mas o senhor Macron tentou fazer isso aqui com o Brasil, só que de repente vocês perceberam que ele não teve o mesmo apoio que ele teve antes, principalmente dos Estados Unidos e da China, que estão aí no embate também comercial. E não só isso, o que mais pesou ainda por cima nessa questão de não ter apoio é justamente aquilo que nós estamos falando. O Brasil pode servir ainda de território de reserva para alimentar o mundo. Então nem os Estados Unidos e muito menos a China vão apoiar qualquer manifestaçãozinha do pessoal lá da Comunidade Econômica Europeia, principalmente representado pela Alemanha e pela França, porque eles sabem que eles podem, né, necessitar de um auxílio do Brasil para a parte econômica e para a parte de alimentação, principalmente.
né? Anos frios estão aí previstos para as próximas décadas. E a área tropical do país, do mundo, é a área que vai poder produzir alimentos. E aqui, como a gente já falou, é um único país, um grande bloco, que pode ser muito mais fácil de ser tratado, as suas diretrizes, as suas tratativas comerciais. Então eles não vão apostar nessa discussãozinha tosca, principalmente porque eles sabem da verdade. Nós passamos pelo período de secas, e o período de secas é normal termos os incêndios florestais, análogos ao que acontece no hemisfério norte, análogos ao que acontece em outras regiões do planeta. Tá? Então esse jogo geopolítico internacional na última esfera, digamos assim, ele tem uma complexidade muito maior, porque eles não vão apostar as fichas nesse discurso aí que é bastante furado, que não vai conseguir se sustentar, tendo em vista que são fenômenos naturais e, ao mesmo tempo, ameaçar a soberania de um país que pode ser um grande parceiro econômico e comercial e, principalmente, de sustento de pessoas no futuro próximo, é uma coisa que eles não vão querer aí jogar fora, tá ok? Então, são análises ainda bastante singelas, nós estamos na crista da onda dos acontecimentos, mas vocês podem ver que o desdobramento que aconteceu aí nessas últimas horas, inclusive, levam para esse apontamento neste exato momento, ok? Então, um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é um complemento ao vídeo que foi colocado no ar ontem, onde a gente discutiu um pouco dos desdobramentos geopolíticos do período da seca da Amazônia 2019. Faltou lembrar que uma coisa muito importante surgiu no cenário internacional ultimamente. Foram as reservas de petróleo da Venezuela. Lembramos que alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, as maiores reservas de petróleo eram da Arábia Saudita, dos países árabes. De repente, por um passe de mágica, a maior reserva de petróleo do planeta está situado na Venezuela. E é claro que a gente sabe que esse petróleo também está muito próximo aí do Brasil. O professor Tiago Maia já falou aí sobre esse assunto, inclusive de técnicas de perfuração perpendicular, horizontal e tudo mais. Então vejam que também temos esse interesse aí sobre a floresta amazônica, da área da região amazônica por causa do petróleo. Não podemos esquecer disso. Tá? Além das enormes reservas de petróleo que nós temos aí na bacia de Santos e de Campos, nós também temos aí uma promissora e enorme reserva aí na região ao norte do nosso país. E isso aí está tudo escondido, aí não se fala sobre esse assunto, É uma coisa que está muito na crista da onda também. Mas nós temos que lembrar desse assunto também. Tá? O petróleo é uma coisa importante e está aí presente na Venezuela, agora como uma maior reserva do planeta, e a fronteira com o Brasil dá indícios de que isso também está presente aqui no nosso território. Então, essa é uma outra colocação, porque lembrando, a França, lá do senhor Macron, fez todo aquele embuste com a Líbia também por causa de petróleo. Tá? Então não podemos esquecer disso. Lembrando também que a França já fez os embustes também com a Rússia na entrega dos navios militares, enfim, teve toda uma trama internacional aí por trás disso. Mas enfim, recordando que o petróleo é uma fonte de riqueza aí, bastante significativa, principalmente para um país como o nosso, emergente. Então o que está em jogo também é essa riqueza. Tá? Então me admira muito gente aqui, os inimigos internos aqui do Estado, estarem contribuindo para o discurso internacional. Então internacionalização da Amazônia também leva em conta a internacionalização desse tipo de recurso. Uma coisa que a gente não pode admitir. Nós temos aí tecnologia e expertise para explorar tudo de maneira bastante responsável e bastante cuidadosa, frente a qualquer ameaça que possa ter ao meio ambiente. Tá? Então, isso aqui é um vídeo de complemento ao vídeo de ontem. Quem não assistiu o de ontem, por favor, assista, para entender aí os desdobramentos geopolíticos da seca da Amazônia 2019. Okay? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até a próxima.